A WWE está com um problema enorme na sua divisão feminina. E isso não tem a ver com a qualidade das lutadoras no ringue ou com as suas qualidades de persona e microfone. Se você quiser saber que problema é esse, assista esse vídeo até o final, porque a opinião de um dos nossos seguidores também é uma opinião da qual compartilho. Então vem com a gente para mais uma edição do Sincerão da Galera, dessa vez para falar sobre tudo o que aconteceu no Monday Night Raw desse último dia 23 de junho de 2025. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e olha, eu já vi muitas fases da divisão feminina da WWE. A gente já teve fases em que as lutas eram praticamente inexistentes, eram basicamente lutas de striptease. Nós tivemos fases em que as lutadoras até tinham uma qualidade, mas elas não recebiam o tempo devido para poder mostrar essa qualidade no ringue. E hoje nós estamos passando por uma nova revolução da luta livre feminina. A qualidade no ringue das lutadoras evoluiu a olhos vistos em relação à revolução das divas que aconteceu entre os anos de 2014 e 2016. Porém, nos últimos tempos, a gente tem percebido um certo problema que tem acontecido com recorrência nas lutas femininas, que é um problema de vestimenta. Não que a gente venha aqui criticar a forma como as mulheres lutadoras da WWE se vestem, longe disso. Cada lutadora e cada mulher tem o direito de se vestir do jeito que ela bem entender. Porém, no ringue, o que a gente tem visto é que durante vários combates, algumas lutadoras têm tido problemas com as suas vestimentas e estão praticamente perdendo as roupas durante as lutas. E isso acaba se tornando uma dificuldade porque os editores e as pessoas que manejam as câmeras têm que ficar trocando os cortes constantemente. A grande questão é: isso é uma coincidência ou é um padrão dos tempos? Bom, a primeira opinião do nosso Sincerão do dia fala sobre isso. E é Carlos Daniel que vai dizer o seguinte: a WWE está tão sexualizada que as roupas das lutadoras são tão curtas que acaba acontecendo o que aconteceu na luta da Jade Cargill, do tapa-sexo ficar saindo para fora e várias vezes mostrando as partes íntimas das mulheres. Tá quase uma Band das antigas. A fala dele é referente a um problema que a Jade Cargill teve na sua luta e que foi praticamente imperceptível. Somente aquela galera que ficou focando em dar em print screen na tela e ampliar o zoom para ver se descobriu alguma coisa, percebeu que a Jade Cargill literalmente perdeu as calças durante a luta contra a Asuka nesse último Monday Night Raw. Não que ela tenha perdido as calças literalmente, mas em um determinado ângulo as partes íntimas dela acabaram aparecendo. Na hora da transmissão, cara, você nem percebe, porque é uma coisa muito difícil de você perceber. Você realmente tem que dar um print, você tem que fazer o zoom para poder ver. Só que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Na luta da Chelsea Green contra a Zelina Vega, no Backlash, se não me engano, aconteceu o mesmo problema, dessa vez com a Chelsea Green. E houveram várias instâncias, por exemplo, em que lutadoras como a Tiffany Stratton e a própria Jade Cargill tiveram problemas na parte de cima das suas vestimentas, fazendo a WWE ter que botar uma tela preta para poder cobrir a cena, porque eles trabalham com um delay de 7 segundos, justamente para tentar bipar lutadoras ou lutadores que falam palavrões durante a luta ou durante as promos e coisas assim. Então, isso tem começado a perceber, a gente tem começado a perceber que isso tem começado a acontecer com recorrência. Isso desde o começo da era Netflix. Por quê? Porque na Netflix existe o interesse de tentar manter a programação mais familiar. E por isso, esses tipos de coisas começaram a ser mais censurados. É notável também que desde a era do Triple H, desde que o Triple H assumiu efetivamente a WWE em 2024, ele estava se esforçando para que os câmeras não fizessem closes em cenas que fossem mostrar as partes íntimas, especialmente das mulheres. A gente sabe que na época do Vince McMahon, ele fazia questão que os câmeras focassem as lutadoras em cenas impróprias, justamente para apelar para o público majoritariamente masculino da WWE. E a gente percebe isso até aqui no nosso canal, onde 96% das pessoas que veem os nossos vídeos são homens e 60% aproximadamente homens entre 25 e 34 anos. Então a WWE sabe muito bem qual é o público-alvo dela. A grande questão é que, durante um tempo, a WWE ela passou a não ter problemas com isso porque muitas lutadoras passaram a lutar de calça. A gente viu isso muito na era da Revolução das Divas. Então, a Becky Lynch lutava de calça, a Bayley lutava de calça, várias outras, a Sasha Banks lutava de calça. Então, você tinha lutadoras que se vestiam de um jeito
e não era apelativo. A Becky Lynch, ela às vezes lutava de calça, às vezes ela lutava com um corset, mas ela lutava com um short mais baixo. Então, você não tinha essas situações de lutadoras com roupas muito curtas. Só que, desde aproximadamente 2023, a gente tem percebido que as roupas das lutadoras têm dado uma encurtada. Isso tem sido um problema por conta da luta, porque a luta livre ela é extremamente dinâmica e os golpes, muitas vezes as lutadoras precisam segurar na vestimenta da adversária para poder aplicar o golpe corretamente, por exemplo, num suplex ou coisa do tipo. E isso pode acabar fazendo com que a vestimenta da lutadora que sofre o golpe acabe saindo do lugar. E a gente começou a perceber isso, várias censuras nos shows da Netflix, a gente se perguntando o que aconteceu e tal. A Tiffany Stratton, por exemplo, teve uns 3 problemas, assim, em 4 semanas das suas lutas tomarem uma tela preta porque ela teve problema de vestimenta. E aí a gente começou a perceber por que isso estava acontecendo. E rapidamente o pessoal notou, comparando imagens antigas das lutadoras com imagens mais recentes, que as vestimentas começaram a encurtar de forma generalizada. E isso acabou fazendo o pessoal notar que as lutadoras, algumas lutadoras, estavam apelando para a sexualidade para poder chamar mais a atenção dos fãs. Percebam que isso não é nada novo. Em várias eras da luta livre, nós tivemos lutadoras que apelaram para a sensualidade para poder chamar a atenção. Isso não é um grande problema, na minha opinião, já que elas estão apelando para o público-alvo. O grande problema é a hipersensualização da coisa. Percebam que quando eu vejo o cenário do jeito que está hoje, eu não consigo enxergar essa situação tão grave assim, ou pelo menos não conseguia enxergar, porque eu vi a fase da Attitude Era e vivenciei a fase da Ruthless Aggression Era, onde, cara, o que a gente via o que a gente vê hoje não se compara ao que se via naquela época. Naquela época era muito pior. Porém, o medo é de que as lutadoras atuais estejam começando a descambar para essa apelação que antigamente fazia muito sucesso. E com isso, você acabe priorizando a sensualização das personagens em vez de trazer uma qualidade psicológica profunda em cima delas. Então, quando a gente vê lutadoras como Liv Morgan, Rhea Ripley, Zelina Vega, Chelsea Green, com vestimentas muito curtas e com performances muito sensualizadas na vinda para o ringue, isso começa a mostrar um padrão. Um padrão que a gente tem visto na divisão feminina atual, que é uma apelação à sensualidade muito maior do que se viu, por exemplo, justamente naquela era de 2014 a 2016, quando as lutadoras que subiram da NXT originalmente não apelavam tanto para a sensualidade. Então, a grande questão aqui nem é tanto o apelo, mas o padrão e a vestimenta que as lutadoras estão usando. Porque a impressão que passa é que a gente está a um tris de uma lutadora ficar nua no ringue, por conta de uma vestimenta que estoure no meio de uma luta. Então, é uma situação que a WWE ela precisa ficar alerta, ela precisa tomar cuidados para que ela não venha a ter um problema sério e uma lutadora ter um problema sério. Não é que eu esteja defendendo que as lutadoras vão se vestir que nem elas se vestem na Arábia Saudita, que elas se vestem de cima a baixo do pulso até o tornozelo, longe disso. Apenas que a WWE e as lutadoras, elas precisam pensar num jeito de conseguirem se proteger melhor. A gente tem percebido que algumas lutadoras têm utilizado meias calças, o que favorece a que elas consigam manter a vestimenta na posição correta. Tá? Isso é uma coisa que tem acontecido e tem provavelmente ajudado as lutadoras a manterem seus vestimentas. Mas ainda assim, a WWE precisa tomar cuidado com isso. E, além disso, a gente precisa tomar cuidado para que a divisão inteira não descambe para isso e a gente perca uma qualidade de personas com uma profundidade psicológica e boas histórias por conta disso, descambando para um cenário onde as lutadoras mais sensuais ou mais bonitas acabem sendo empurradas e outras lutadoras com mais competência acabem não recebendo a devida chance, a devida oportunidade de brilhar, de crescer. Então, eu concordo com o Carlos Daniel que a situação hoje está complicada, a WWE está sexualizada na sua divisão feminina e que a WWE ela precisa prestar mais atenção com relação a isso.
A não ser que seja exatamente isso que ela queira, porque tenha percebido que aumentou a audiência. Aí é outra história, aí fica de cada um decidir como é que vai fazer em relação às lutas femininas. Mas esse comentário, que era importante que a gente falasse alguma coisa aqui, não foi o único comentário interessante sobre o show desse último Monday Night Raw. O Doguinho Caramelo, por exemplo, ele trouxe um comentário sobre o Penta que foi muito interessante e com o qual eu concordo muito. Ele disse o seguinte: a WWE está destruindo o Penta. O cara já virou um jobber das estrelas, já está igual ao seu irmão. Se a WWE não juntar os dois e voltar com os Lucha Bros, eles vão virar só mais alguns lutadores escanteados no roster. E isso é verdade. Se a gente se lembrar, por exemplo, de quando o Andrade chegou na WWE, ele chegou com um hype. Quando o Santos Escobar chegou na WWE, ele chegou com um hype. Quando o Dragon Lee chegou na WWE, ele chegou com um hype. E o que aconteceu com esses lutadores? Todos eles, eventualmente, foram escanteados. Quando o Penta chegou na WWE, muita gente achou que ele receberia uma oportunidade melhor. Por quê? Porque ele é um lutador grande, carismático e ainda assim tem as qualidades de um lutador. E no começo eles até empurraram bem o Penta. Ele ganhou várias lutas, se posicionou para poder lutar pelo campeonato intercontinental, mas desde que ele entrou nesse cenário e lutou na WrestleMania, de lá para cá, ele tem praticamente sido um jobber das estrelas. Ou seja, é um lutador que tem sido colocado perto do main event apenas para perder. E por que isso? Porque ele tem uma extrema qualidade no ringue e acaba elevando a qualidade das lutas. E isso é um problema. O Doguinho falou sobre o irmão dele, o Ray Fênix. O Ray Fênix está sumido. Está sumido. Mal aparece para lutar. E a verdade é que o hype do Ray Fênix já foi pro ralo. Muita gente esperando a estreia dele. O hype dele já foi pro ralo. E o hype do Penta tá indo junto. Então, realmente, a única solução que eu vejo agora, a curto prazo, para os dois é que eles sejam unidos e que eles estraçalhem a divisão de duplas do Monday Night Raw, que tá uma desgraça, e conquistem esse título como os Lucha Bros. Isso vai ajudar a, elevar a divisão de duplas do Monday Night Raw, e 2, elevar novamente o cartaz deles para que lá na frente, eventualmente, eles possam ser colocados no cenário de simples novamente. Seria um cenário parecido com o que aconteceu com o Eric Guerreiro, que quando chegou na WWE, ele lutava simples, se enrolou lá com a China, depois se envolveu no cenário do Campeonato Intercontinental e tudo mais, mas o hype que ele chegou da WCW foi caindo com o tempo. Depois, quando ele saiu da WWE e voltou, ele voltou em parceria com o seu parente, né, o Thiago Guerreiro, seu sobrinho, né? O Thiago Guerreiro era sobrinho do Eric Guerreiro. E aí eles fizeram a parceria do Los Guerreiros com aquela gimmick antológica do We Lie, We Cheat and Steal, e essa parceria elevou o Eri a um patamar de brilhante, aonde ele mostrava uma extrema qualidade na sua gimmick, e isso fez o público gostar tanto dele, que quando ele foi pro cenário de simples, o pessoal nem sentiu tanto assim. E quando ele ganhou o campeonato mundial, o campeonato da WWE no No Way Out 2004, o pessoal vibrou. Então, pro Penta e pro Ray Fênix voltarem a ter um cartaz, eles vão precisar unir forças. Eles precisam voltar com o Lucha Bros, precisam dominar a divisão de duplas e estraçalhar a divisão e ganhar ela e manter o título por um tempo. Só isso vai fazer com que o cartaz deles volte e eles novamente possam ser alçados na WWE. Sobre ainda o Penta, o Dudes ele fez um panorama geral sobre o booking, né? E ele falou o seguinte: Penta servido para colocar os adversários over. Rusev, Sheamus, Finn Balor, Grayson Waller, AJ Styles, Ludwig Kaiser, Karrion Kross, Austin Theory e New Day sendo colocados apenas em segmentos de backstage, e os mesmos tendo combates semanas após semanas. O Triple H não muda o disco mesmo. Esse comentário ele é interessante por causa de uma percepção que o Dudes tem e que algumas pessoas têm, que o Triple H ele está favorecendo alguns lutadores no seu booking. Tá? É interessante a gente perceber uma coisa, que às vezes essa percepção ela pode ser momentânea. E por que eu falo isso? Porque a WWE, ela desde o Backlash, ela se envolveu em 2 grandes torneios, que foi o Money in the Bank e depois o King e Queen of the Ring. Então, como ele fez esses 2 torneios, muito dos tempos do programa para lutas acabou sendo utilizado para lutas classificatórias, tanto para o Money in the Bank quanto para o King and Queen of the Ring.
Isso acabou fazendo com que alguns lutadores fossem utilizados várias vezes, porque eles foram se classificando para as próximas fases, e além disso, algumas histórias fossem criadas a partir de situações que surgiram nas lutas, como por exemplo a história do LA Knight com o grupo do Seth Rollins, que começou quando o Bron Breakker ajudou a eliminar o LA Knight, e aí depois o LA Knight ajudou a eliminar o Bron Breakker e o Bronson Reed do King of the Ring. Então, essas histórias que vão sendo construídas com base nesses torneios, nessas lutas, acaba fazendo com que as histórias elas tenham essa continuidade. E aí, quem é que sofre com isso? Quem perde ou no começo do torneio ou quem nem luta no torneio. Muitas das pessoas que o Dudes elencou são pessoas que não participaram desses torneios. Grayson Waller, Austin Theory, o New Day, que é do cenário de duplas do Monday Night Raw. Já o Rusev e o Sheamus são dois lutadores que voltaram recentemente, né? O Rusev voltou depois da WrestleMania, fez algumas lutas, o Sheamus também fez algumas lutas contra o Grayson Waller e contra o Austin Theory. A grande questão é, agora que vai terminar esses torneios e a gente vai passar do Night of Champions, a gente tem que ver como é que a WWE vai utilizar esses lutadores. O Karrion Kross agora vai ter uma luta no Night of Champions contra o Sami Zayn. A gente vai precisar ver o que vai acontecer com essa galera. O AJ Styles tinha uma luta programada com o Dominic, mas por motivos que a gente não sabe direito, pela kayfabe foi contusão do Dominic, essa luta foi cancelada. Então a gente vai precisar ver o que vai acontecer com essa galera depois que esses torneios acabarem, porque agora vai começar a construção do Saturday Night Main Event, no caso das mulheres do Evolution e depois do SummerSlam. Então, se depois do Night of Champions, quando não tiver mais torneio, a situação continuar repetitiva e essa galera não tiver chance de lutar, então realmente tem que concordar que o Triple H ele acaba mantendo o mesmo grupo de lutadores, né? E aí acho que foi na live que alguém comentou que se você, no jogo WWE 2K25, no My Rise, que é quando você constrói o seu universo, como GM e tudo mais, se você fica fazendo as mesmas lutas o tempo todo, ou pequenas variações das mesmas lutas, o Triple H aparece para criticar você, dizendo que isso vai fazer a audiência do programa baixar. Então, o pessoal comentou, o Triple H deveria ouvir o próprio conselho que ele dá no jogo, né? Então, vamos ver agora, depois do Night of Champions, que vão acabar esses torneios todos, o que a WWE vai fazer com essa galera. Alguns deles já têm algumas histórias encaminhadas, o Rusev com o Sheamus já tem uma história encaminhada, o Finn Balor vai lutar com o JD McDonagh pelos títulos na semana que vem, o AJ Styles vai lutar com o Dominic em breve. Vamos ver como é que vai ficar a situação dessa galera aí. Mas eu concordo, por exemplo, que o Austin Theory e o Grayson Waller estão sendo muito mal aproveitados. Eles estavam aparecendo nem em histórias do backstage, eles estavam aparecendo no fundo de algumas histórias de backstage discutindo uma situação muito bizonha. Continuando sobre o Monday Night Raw, o Arachnos, ele falou que achou o programa positivo. Ele disse o seguinte: achei muito positivo o programa porque, tirando a cena da Lyra, não teve interrupções nas demais lutas, coisa que já estava saturando. Até o Bron Breakker ganhou sem interferência. Esse é um detalhe interessante porque, na verdade, esse é o padrão do Triple H, tá? Se a gente voltar no tempo, quando o Triple H assumiu em 2024, e até mesmo antes, quando ele teve um início de trabalho lá em 2022, quando o Vince McMahon se aposentou, a gente percebeu essa mudança. Antes do Triple H assumir, o Vince McMahon ele estava fazendo lutas de curto tempo, de aproximadamente 7 minutos, para poder durar um segmento inteiro, um intervalo inteiro, e muitas lutas não terminavam. Ou tinha desclassificação, ou tinha count-out e tudo mais. Por quê? Porque ele preservava as lutas com decisão para os pay-per-views. Essa sempre foi a lógica do Vince McMahon. Tá? Ele fazia lutas curtas, com decisões dúbias, para poder esticar as histórias para chegarem nos pay-per-views. Quando o Triple H assumiu, ele quebrou a regra. Assim, eu me lembro como se fosse hoje. Ele rapidamente mudou, ele esticou o tempo de lutas, as lutas voltaram a atravessar os intervalos comerciais e as lutas começaram a ter muita qualidade e muito resultado definitivo. E além disso, a quantidade de torneios se multiplicou. Então aquela história de um lutador chegar no ringue, botar o dedo na cara de um campeão e falar eu te desafio para uma luta pelo título, aquilo acabou. É como se ele tivesse voltado a instalar a questão da meritocracia. Então praticamente todo dia tinha algum torneio. Torneio pelo Campeonato Intercontinental, pelo dos Estados Unidos, seja lá o que for. Isso foi uma marca do início da gestão do Triple H. A impressão que eu tenho é que essa coisa de muito final definitivo acabou saturando para o booking. Por quê? Porque você tem um grupo de lutadores muito limitado na WWE. A verdade é que você não tem aquela figura do jobber legítimo, que é aquele lutador que só entra para perder. Hoje, todas as lutas da WWE essencialmente são entre dois superastros ou duas superestrelas estabelecidos. E aí um tem que vencer e o outro tem que perder.
E nessa situação de você ter que fazer as pessoas perderem, para que o Triple H pudesse botar lutas interessantes entre dois astros muito bem estabelecidos nos shows semanais, em vez de botar uma luta de um astro com um jobber ou um lutador de low card, ele teve que começar a apelar para os finais com interferência, com desclassificação, com count-out, para que você tivesse um final não estabelecido, salvasse a pessoa que estava por cima, de repente estava perdendo um mid-card ou até um main eventer, e salvar essas lutas para os pay-per-views, para que ele pudesse estabelecer melhor isso. A grande questão é, qual é o equilíbrio para você fazer isso? Porque eu entendo que tem espaço para as duas coisas. Se você faz lutas em que você sempre sabe o resultado, isso também pode ser repetitivo e previsível. Então, é importante você ter um senso de imprevisibilidade, aonde você pode ter lutas que podem acabar em desclassificação, em count-out e tudo mais, porque isso pode ajudar a elevar a história e a alavancar a história. Você mesmo comentou sobre o caso da Lyra. E a interferência da Lyra, que a gente reclamou na live, falou, pô, foi a interferência mais estúpida que a gente já viu. Mas depois, até gravando o vídeo do resumo, eu pensei, tá, mas se a Lyra for fazer um heel turn, essa interferência ela faz sentido, porque ela estaria impedindo a Bayley de se tornar campeã e ganhar o título que a Lyra acha que é dela. Entendeu? Ela entende que ela tem que vencer a Becky Lynch para ela pegar o título da Becky e ter o título dela em suas mãos. Então, nesse sentido, a interferência da Lyra, ela acaba alavancando, deixando pontas abertas na história dela, que nos ajudam a começar a se interessar ainda mais pela história. Por isso que eu acho que uma boa interferência numa luta não tem problema nenhum. Se for bem feito, se não for feito com constância, você consegue fazer um mix de lutas com resultados não muito definitivos, com lutas com resultados definitivos, e você vai casando isso para poder construir as histórias e as narrativas. Então, eu entendo a sua reclamação, eu apenas acho que você também ter lutas sem interrupções, sem desclassificações e tudo mais, pode acabar ficando previsível e maçante. Agora o Hawkins, ele traz um comentário muito interessante sobre o Gunther, que é uma percepção que não é muito generalizada não. Ele diz o seguinte: Gunther fala que alguém é limitado no ringue, chega a ser piada, tá para nascer um cara mais limitado que ele nessa nova geração. Aqui é um comentário interessante, porque ele me fez pensar no arsenal do Gunther, e como ele é como lutador no ringue e tudo mais, e comparar com o Goldberg, porque a reclamação do Hawkins é que essa foi uma afirmação do Gunther na promo dele sobre o Goldberg. E aí a gente precisa entender da onde que o Goldberg veio com essa fase para poder entender a afirmação dele. O Goldberg, ele sempre foi um lutador extremamente limitado no ringue. O cara literalmente não conseguia dar um soco direito no ringue. Quando ele incorporou o super kick no arsenal dele, ele deu um chute na cabeça do Bret Hart e aposentou ele com uma concussão. E o próprio Goldberg hoje reconhece que ele era muito verde na época e ele não sabia direito como executar os golpes. Fora isso, as lutas dele, elas tinham no máximo 2 minutos de duração. Eram lutas que eram essencialmente um bando de soco estranho, um spear do nada e um jackhammer para encerrar a luta. A verdade é que o Goldberg sempre foi um péssimo lutador. Ele sabia fazer muito bem os golpes que ele conhecia. O problema é que os golpes que ele conhecia, que ele sabia executar muito bem, eram literalmente 2. O Spear e o Jackhammer. E foi sobre isso que o Gunther falou. Agora, você comentou sobre o Gunther ser o mais limitado dessa geração. Aí é uma questão de percepção de estilo de luta. Porque existem diversos tipos de lutadores. E a gente não pode comparar estilo com estilo. A gente tem que entender o lutador dentro do seu estilo. Então, por exemplo, eu não posso comparar o Gunther como um lutador com um lutador como o Rey Fênix. Por quê? Porque são estilos de luta diferentes. São lutadores de tamanhos diferentes, de pesos diferentes. O Gunther, ele é um brawler. É um lutador de força, um powerhouse, como se fala nos Estados Unidos. Ele é um lutador que ele não luta para fazer movimentos atléticos e acrobáticos. Ele luta para esmurrar você e esmigalhar você até não poder mais. E dentro desse estilo, o Gunther tem vários tipos de golpes diferentes. A questão é, ele, por ser nerfado como vilão, ele não apresenta todos esses golpes. Você quer ver um exemplo de uma luta boa, em que o Gunther teve uma ampla variedade de golpes? Veja a luta dele com o Ilya Dragunov na NXT. Foi uma das melhores lutas da história do NXT. E o Gunther ali soltou todo o arsenal dele. Então o Gunther, ele tem extrema capacidade no ringue. Só que é aquela história. Primeiro,
nerfado por ser vilão para que o público não vibre com ele durante as lutas. E segundo, ele é um brawler. Os movimentos dele são diferentes. Você não vai ver o Gunther mandando um springboard plancha ou um açaí moonsault. Não é o estilo dele. Ele mal sobe na terceira corda para aplicar splash. De vez em quando ele faz isso. Ele sobe na terceira corda e aplica um splash medonho. Toda vez que ele cai, que se esborracha no chão, eu fico com medo. Mas é um golpe que remonta à época que ele começou na NXT UK e era pesadão. Então naquela época o golpe fazia sentido, porque era semelhante ao tsunami. Hoje que ele tá mais magro, ele ainda utiliza o golpe mas ficou no arsenal dele, mas o golpe hoje nem faz tanto sentido assim, porque ele é mais leve. Mas como ele é maçudão, ele é forte, num lutador mais leve acaba tendo um grande impacto. Então, na minha percepção, o Gunther não é limitado. É apenas o estilo de luta dele que é diferente, e aí você precisa comparar dentro do mesmo estilo. Contra quem você vai comparar ele? Contra um Sheamus, contra um Drew McIntyre, sendo que o Drew é mais versátil do que o Gunther, isso aí não tem o que se falar. Mas comparando ele com o Sheamus, com o Rusev, você vê que eles têm um determinado padrão de estilo de luta. O Rusev tem lá aquele spinning heel kick que ele dá? Tem. Mas fora isso, ele também é muito brawler, é muito espancador. Então, considerando isso, eu não concordo com a ideia de que o Gunther é um lutador limitado, muito mais ele sendo um lutador mais limitado dessa geração. Se eu tivesse que listar um lutador muito limitado dessa geração, para desespero de muitos fãs do nosso canal, eu diria que um dos mais limitados é o The Miz, porque ele literalmente tem uns 5 movimentos que ele repete em cada luta e não foge disso. Então, a gente precisa pensar nisso, avaliar isso, até para a gente poder apreciar melhor determinados lutadores. Se o lutador tem um estilo de luta diferentão, a gente apreciar isso, porque ele acaba trazendo uma outra coisa, uma coisa diferente aos rings. Né? Lutadores como Sheamus, como Rusev, eles trazem esse estilo brawler que casa bem, de repente, com um lutador que é um high flyer ou um lutador mais técnico. E nesse contraste de estilos, a gente consegue ver grandes histórias sendo contadas no ringue. Nós também tivemos alguns comentários bem interessantes do show, né? O Mr. Anderson, ele fez um comentário interessante sobre a possibilidade de termos uma grande luta entre o Cody Rhodes e o Randy Orton. Ele diz o seguinte: acredito que o Orton e o Cody pode ser uma luta épica se ambos tiverem liberdade de mostrar todo o potencial. Eu acho que o resultado da vitória do Cody está bem óbvia, infelizmente. Eu concordo que esse resultado ele tá mais ou menos óbvio, por conta da história que teve no Backlash de que a luta do Cena com o Randy Orton ia ser a última. Então eu não sei que a WWE de novo queira quebrar a promessa, como ela fez lá atrás no caso do The Rock com o John Cena. A ideia é de uma vitória realmente do Cody e a gente ter o Cody versus o Cena no SummerSlam. Cody Cena 2. Tivemos a primeira luta na WrestleMania, a segunda seria no SummerSlam. E eu acho que isso está apontando para um cenário de uma nova derrota do Cody Rhodes. Tá? Eu acredito que vai ter uma nova derrota, talvez com uma interferência de uma outra figura surpreendente. Não acho que vai ser o The Rock. Espero que não seja o Travis Scott e muito menos o Logan Paul. Eu gostaria que fosse um outro indivíduo que interferisse na luta e ajudasse o John Cena. E aí se aliasse ao John Cena momentaneamente, já preparando terreno para o Survival Series. Então, eu acredito que mesmo o Cody vencendo, ele não ganha do Cena, porque o meu booking, pelo menos o que eu acho que vai acontecer, que todo mundo acha que vai acontecer, é que o Cena vai permanecer campeão até dezembro, para ficar aquele suspense se ele vai se aposentar com o campeonato da WWE ou não. Então, eu acredito que sim, vai ser um lutão. Cody Rhodes e Randy Orton casam bem em luta, pelo menos a impressão que eu tenho. O Randy Orton ainda consegue lutar, o Cody Rhodes está no ápice da forma dele, e eu acredito que vai ser lutão. O resultado do Cody é óbvio, mas eu acho que isso vai vir para bem, porque eu acho que ele vai acabar perdendo de novo para o Cena no SummerSlam. Além disso, nós tivemos um comentário do Diego Riscardo sobre o cenário do Queen of the Ring, né? Nós tivemos a definição no Monday Night Raw das finalistas. Vai ser Jade Cargill versus Asuka, né? A Asuka já tinha se classificado, a Jade Cargill derrotou a Roxanne numa boa luta para se classificar para as finais do Queen of the Ring. O Diego disse o seguinte: eu gosto muito da Jade, acho a aura dela incrível, mas vou confessar que ver Asuka versus Io Sky ia ser do cacete. E eu concordo. A questão toda é a seguinte: nós temos dois cenários muito bons encaminhados para qualquer uma que venha a vencer o Queen of the Ring. A Asuka, se ela vencer, a gente tem um cenário óbvio em que ela desafia a Io Sky por uma luta do campeonato mundial feminino. E a gente teria
com certeza um lutaço, porque essas duas se conhecem de longa data. Elas lutaram no Japão. É um estilo semelhante e a gente teria aquela luta de joshis que raramente a gente vê nos Estados Unidos, porque não é comum botar duas lutadoras estrangeiras lutando. Geralmente, tanto a WWE quanto a AEW preferem botar uma lutadora estrangeira contra uma lutadora americana. Então, esse tipo de luta seria bem legal de ver, ainda mais nos Estados Unidos, elas poderiam destruir a casa e fazer uma luta 5 estrelas assim, fácil, fácil. Então, eu concordo que ia ser muito bom. Mas eu também concordo que a Jade Cargill vencendo e indo enfrentar a Tiffany Stratton no SummerSlam também não seria ruim. Principalmente pelo fato de que ficaria aquela sombra no ar de que a Naomi poderia fazer o cash-in e roubar o título da Jade, num cenário muito parecido com Daniel Bryan em 2013, quando ele derrotou o John Cena para ganhar o campeonato da WWE, mas sofreu o cash-in do Randy Orton logo depois. Então, eu acho que nos dois casos nós temos histórias bem interessantes, bem encaminhadas, que apontam para um futuro promissor na divisão de duplas da WWE. Resta ver qual vai ser a história que vai ser privilegiada pela WWE, se vai ser a história da Asuka com a Sky ou se vai ser a história da Jade Cargill com a Naomi. A gente vai ter que esperar até o Night of Champions para descobrir o que a WWE vai fazer. E por fim, nós temos o Wrestling Moderno, que trouxe um comentário muito interessante sobre a Roxanne Perez. Ele fala o seguinte: a Roxanne lutou muito ontem. Espera uma vitória da Asuka para enfrentar a Io e que a WWE claramente não tem nada em mente. Agora, a Jade vai ser atrapalhada pela Naomi. Pode aguardar. Assim, a Asuka sendo a rainha imperatriz e a Jade mantendo a rivalidade com a Naomi, mas agora pelo título. De tudo o que você comentou aqui, cabe ressaltar a derrota da Roxy, e que realmente foi uma excelente luta dela. Ela está se provando uma excelente lutadora. Ela casa bem em luta com várias lutadoras, apesar de ser baixa. E aqui a gente faz aquela comparação com a Zelina Vega, que também é uma lutadora baixa, mas ela não consegue casar a luta com ninguém. A Roxanne, ela tem, apesar de ser baixa, tem uma qualidade de ringue e acaba fazendo ela ter boas lutas, até mesmo com a Jade, que a gente sabe que por ser uma powerhouse, mas uma powerhouse mais limitada, ela acaba tendo um estilo de luta mais lento. Mas eu achei bem legal o seu elogio com relação a Roxanne. Eu acho que ela realmente lutou bem ontem na derrota para Jade. Agora, no seu cenário que você apontou, é também uma possibilidade, né? A WWE ela pode literalmente fazer as duas histórias principais para esse Queen of the Ring acontecerem na mesma luta, que seria a Jade Cargill, na verdade, ser atrapalhada pela Naomi para que a Asuka vença e possa lutar com a Io Sky. E aí a rivalidade da Jade com a Naomi ficaria então encabeçada e encaminhada para o SummerSlam sem envolver um título, né? Então é uma boa possibilidade. Inclusive, ele poderia valer o título se, por exemplo, a Naomi fizesse o cash-in do Money in the Bank na sexta-feira, porque no SmackDown dessa sexta-feira nós teremos uma luta da Tiffany Stratton contra a Nia Jax de Last Woman Standing, uma luta brutal. E nessa luta poderia sim acontecer da Naomi fazer o cash-in, conquistando o título da WWE, e aí sim ela teria um motivo para atrapalhar a Jade Cargill no Queen of the Ring, que seria tirar a Jade do caminho dela, para que a Jade não tivesse qualquer tipo de possibilidade de lutar com a Naomi, e isso abriria os caminhos para que a Asuka vencesse o Queen of the Ring e aí desafiasse a Io. É claro que a Jade depois botaria o dedo na cara da Naomi, diria que ela foi atropelada, que ela foi atrapalhada na sua possibilidade de conquistar o título, mas aí eles teriam meses para poder resolver essa pendenga. Então seria uma história que dominaria a cena do campeonato da WWE pelos próximos tempos. Então é uma grande possibilidade, pode acontecer mesmo, resta ver se a WWE vai seguir o booking do Wrestling Moderno ou se eles vão seguir outro caminho. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso Sincerão da Galera. Muito obrigado a todos que comentaram. Não deixem de comentar no vídeo de sexta-feira e de sábado, que a gente vai fazer um Sincerão depois, na segunda-feira, com a galera comentando sobre o SmackDown e sobre o Night of Champions. Não deixe de ajudar o nosso canal, maratonar os nossos vídeos. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, o meu muito obrigado. Uma boa semana a todos. Um grande abraço. Até a próxima.